Shalom, sou Andréia Gripe, consagrada da Comunidade de Aliança do Rio de Janeiro. Vamos iniciar a nossa terceira videoaula sobre a exortação apostólica Evangelho Nunciante do Papa Paulo VI, que trata do tema da evangelização no mundo contemporâneo. Esta nossa aula será sobre o capítulo 5, os destinatários da evangelização. Eu vou começar essa aula voltando ao capítulo 3, que falava sobre o conteúdo da evangelização. Eu deixei de tratar naquele capítulo de um ponto, propositalmente deixei de tratar, porque vejo a sua total ligação com este capítulo 5. Papa Paulo VI vai nos dizer que existe uma ligação real e intrínseca, necessária, entre evangelização e promoção humana. E por que ele diz isso? Ele explica que existem três laços importantes entre evangelização e promoção humana. E o primeiro deles é o laço de ordem antropológica. Dado que o homem que nós evangelizamos não é um ser abstrato. Ele é uma pessoa situada, que existe num tempo e num lugar. Ele é uma pessoa, um ser condicionado pela história e condicionado pelo local, pela sociedade em que ele vive. Então, esse homem precisa ser enxergado de uma forma integral, não desencarnada. Ele precisa ser olhado de uma forma caridosa, para que não seja desassociado à pregação da vida. Existe também o laço de ordem teológica, vai dizer o Papa Paulo VI, porque não se pode desassociar também o plano da criação do plano da redenção. Um e outro abrange as situações bem concretas da justiça que há de ser combatida, da injustiça que há de ser combatida e da justiça a ser restaurada. Então, o plano da criação e da redenção. O plano da criação nós podemos entender como esse mundo onde nós vivemos, o contexto histórico em que vivemos. O contexto histórico onde o homem está inserido. E o plano da redenção, toda a realidade transcendental que Deus tem para nós. A redenção que Jesus veio nos trazer, a salvação. Que Jesus nos anunciou e que a Igreja, continuadora da obra evangelizadora, continua a anunciar ao homem de todos os tempos. Também há o laço da ordem eminentemente evangélica. O que significa isso? É a ordem da caridade. Porque não se poderia realmente proclamar o mandamento novo do amor sem promover a justiça e a paz. O autêntico progresso do homem. Então é necessário que, ao olharmos para este homem, nós o conheçamos, nós entendamos a sua necessidade, para que o Evangelho se torne vida. Aquilo que não lembram que eu falei na outra aula, né? Para que as culturas sejam evangelizadas, para que haja uma cultura nova, é preciso que o homem seja evangelizado. Então vamos lá ao capítulo 5, que fala sobre esse homem, sobre os destinatários da nossa evangelização. A quem a Igreja é enviada a evangelizar. O Evangelho vai nos dizer que Jesus enviou os apóstolos a
todas as criaturas. Ide evangelizai. Ide evangelizai todas as criaturas, em todo o tempo. Então, nós, batizados, evangelizados, somos enviados no tempo em que nós vivemos, a evangelizar os homens reais deste tempo. Não são seres abstratos, são pessoas que vivem nesse tempo real. É uma destinação universal de evangelização. Nós não somos enviados a evangelizar a nação A nação B, o povo A e não o povo B. Não! São todos os homens, todas as nações. O anúncio do Evangelho, ele deve ser dirigido a todos os homens, indiscriminadamente. As últimas palavras de Jesus a São Marcos, fala o Papa Paulo VI, conferem à evangelização de que o Senhor incumbe os apóstolos uma universalidade sem fronteiras. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Não existe nenhuma região do mundo que não precise do anúncio do Evangelho. A própria perseguição ao dispersar os apóstolos, vai nos lembrar o Papa Paulo VI, contribuiu para a difusão da palavra e para que implantasse as igrejas em diversas regiões do mundo, ainda que as mais longínquas. A admissão de Paulo nas fileiras dos apóstolos e o seu carisma de pregar a vinda de Jesus aos pagãos acentuou também essa mesma universalidade. Não é só um povo, mas todos os povos. Todos os povos. Ao longo de 20 séculos da história, as gerações cristãs tiveram de enfrentar periodicamente diversos obstáculos que se opuseram a esta missão universalista. Por outro lado, afirma o Papa Paulo VI, a tentação da parte dos mesmos evangelizadores para restringir, sobre vários pretextos, o seu campo da atividade missionária. Isso é muito importante. Muitas vezes nós, como evangelizadores, temos a tentação de restringir o campo da atividade missionária. Eu vou evangelizar essa região, eu vou evangelizar esse povo. Aquele povo? Não, aquele povo que cultua outros deuses. Deixa eles para lá. O evangelho é para este povo. Não, o evangelho é para todos. É claro que existe todo hoje, principalmente hoje, né? Existe toda uma dimensão do respeito às outras crenças. Existe toda uma dimensão do diálogo. Mas isso não significa que eu não anuncie o Cristo com a minha vida e que eu não dê a conhecer a doutrina do Cristo, porque ela é universal, no sentido de que ela é para todos e não para um grupo de eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que acolhem o Evangelho. Os eleitos são aqueles que respondem ao chamado do Mestre. Mas esse chamado é para todos. E aí o Papa Paulo VI vai nos dizer, a despeito das adversidades, a Igreja reanima-se constantemente com sua inspiração mais profunda, aquela que lhe provém diretamente do Senhor, por todo o mundo, a toda criatura, até as extremidades da terra.
Nossa atividade evangelizadora deve atingir aquele homem da periferia existencial. É o que o Papa Francisco está nos chamando a atenção, né? Que ele vem nos falar também na Evangelii Gaudium. Que a igreja precisa sair dos seus muros e ir ao encontro deste homem, dessa criatura, que é a destinatária da nossa evangelização. Então, é primeiro anunciar ao que estão longe, aos que estão longe da igreja, aos que se afastaram. Dar a conhecer a Jesus Cristo e seu Evangelho àqueles que não o conhecem. É precisamente cumprir esse mandato missionário a partir mesmo de Pentecostes, tendo a memória de Pentecostes, em que os cheios do Espírito Santo, os apóstolos falavam em línguas estranhas e eram entendidos por todos os povos. O programa fundamental que a Igreja assumiu como algo recebido do seu fundador, a necessidade de proclamar a todas as pessoas o Evangelho, a salvação. Papa Paulo VI vai nos dizer: esse primeiro anúncio de Jesus Cristo efetua-se na Igreja por meio de uma atividade complexa e diversificada, que muitas vezes se designa com o nome de pré-evangelização, mas que, a bem dizer, já é evangelização, embora no seu estado inicial ainda incompleto. Também há o anúncio ao mundo descristianizado. Então, o anúncio aos que estão longe, distantes, que nunca ouviram falar o nome de Jesus, e depois ele vai nos falar do anúncio ao mundo descristianizado, que são aquela multidão de homens que receberam batismo, mas vivem fora da fé cristã. Pessoas simples que, tendo, embora uma certa fé, diz o Papa, conhecem mal os fundamentos desta fé. Muitos intelectuais que sentem falta de um conhecimento real de Jesus, que tem até um conhecimento intelectual, mas não tem uma experiência com Jesus Cristo. E sobre luz diversa de ensinamentos recebidos na sociedade, carecem de um conhecimento profundo da doutrina cristã. São, na realidade, vítimas desse mundo descristianizado. Esses homens batizados que estão aí, perdidos no mundo sem conhecer verdadeiramente a Jesus, são destinatários da nossa evangelização. Existe também o mundo das religiões não cristãs, das pessoas que estão nessas regiões. A despeito o respeito que precisamos ter com essas pessoas não nos impede de anunciarmos o Cristo. Não é impor a fé a essas pessoas, mas dar a elas a possibilidade do conhecimento da plena revelação de Deus. Reconhecendo que existe, né? A igreja reconhece que até nas igrejas não cristãs, até nas religiões não cristãs, existe uma fagulha da verdade, porque Deus ama o homem e Deus busca o homem, mas ali não existe a plenitude da revelação. E o homem foi criado para a plenitude. E nós precisamos ir ao encontro desse homem e anunciar a plenitude da revelação.
dar a ele a oportunidade de conhecer Deus na sua dimensão trinitária. Dar a ele, a esse homem, a possibilidade de conhecer a verdade revelada em Jesus Cristo, sem imposição, mas de uma maneira real e verdadeira, profunda. Também precisamos anunciar para os que estão dentro, porque muitos de nós dentro da igreja necessitam do anúncio constantemente, porque carecem de uma experiência profunda com o amor de Deus. E precisamos anunciar às pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em nenhum Deus, nem no Deus verdadeiro, nem no falso. Elas são simplesmente pessoas que não têm fé. Essas pessoas precisam do anúncio do Evangelho, porque elas sentem, mesmo que não percebam ou mesmo que não admitam, elas sentem um desejo de eternidade. E só quem pode corresponder a esse desejo é o próprio Deus. Vamos aprofundar isso na próxima aula.